Glória a Deus. Meus amados, eu quero trazer uma palavra ao seu coração, eu creio que vai edificar bastante a vida, as nossas vidas. Hoje pela manhã eu comecei falando que nós queremos fazer uma viagem, né? E entrar nesse texto aqui, entrar nesse texto que eu quero ler. O título, o tema do que eu quero ministrar é Abrindo os Olhos, Abrindo os Olhos. Quando eu falo em viagem, eu me lembrei de uma experiência que eu tive lá em 1990, faz um tempinho já, né? O Hernani está ficando mais velho, mas é impressionante, né? 1990 aconteceu isso e algumas pessoas falaram, pô, mas você fala em viagem, né? Você vai fazer uma regressão, o que você vai fazer? Em 1990 eu trabalhava numa multinacional, morava em São Paulo e fazia-se muitos cursos de curso de motivação, curso de vendas, né? PNL, análise transacional, esses cursos para, enfim, para ajudar lá a vender mais, etc. e tal. E num belo dia, o meu chefe lá, ele me inscreveu num curso de não sei quantos sábados eram, e junto com outros gerentes lá de algumas multinacionais, lembro que tinha o pessoal da Volkswagen, esse, aquele, e eu fui. Quando, quando eu cheguei lá, o nome do lugar era Instituto Harmonia. Eu já fiquei meio desconfiado, assim, na Rua da Paz, né? Eu entrei e já comecei assim, a orar em línguas de leve, assim, só né, uma introdução, assim, né? E aí, tudo bem, né? O instrutor foi falando, não sei o que, não sei o que. Aí lá pelas tantas, eu falei, agora nós vamos fazer aqui um exercício, vamos para uma sala, relaxe. Ficou meio na penumbra a sala. Acho que de lá que eu não sou muito chegado em penumbra. Mas tudo bem, eu me converto. Mas aí ficou assim meio escuro, e tinha uns travesseiros assim, daí a mulher falou, agora pegue esse travesseiro como se fosse... Como é que é? Eu já peguei meio com raiva o travesseiro, assim, já botei no colo assim, e já estava orando em línguas num tom acima já, né? E aí ela fez uma regressão espírita, rapaz. E a empresa pagando aquele negócio lá, né? Vamos fazer uma viagem. Daqui a pouco um começou a chorar lá, o outro endemoniou lá, eu comecei a orar em línguas e fui orando. O que é isso, né? E foi daqui a pouco, pá, ligou a luz. Não está dando certo o nosso exercício, tem alguma interrupção aqui na energia. Eu falei, tá aqui, ó, crente, tá vendo aqui, ó, crente. Vai acontecer nada, que ninguém vai endemoniar na minha frente aqui, não. Aí depois fui evangelizar eles e tal. Então, eu falei, vamos fazer uma viagem, mas não é aquela viagem, irmão. Aquela não entra nisso, né? Vamos... Você já, né? Aliás, né, fazendo um parênteses, lá na sua faculdade, né, não vai comendo com farinha tudo que te oferece, né? Nem às vezes no segundo grau, lá no primário, no fundamental, ou na empresa, né? Então junta as crianças, vamos ver o copo se mexendo, já vai orando para explodir o copo, não aceita essas coisas, irmão, né? Não é assim, vamos ver o que as cartas dizem, não diz nada, né? O mais perto de carta é jogar bafo para ver se pega o número 10 do Zequinha. Fora isso, irmão, sai desse lugar, né? Então, fique atento, né, à sua própria vida. Então, vamos ver esse texto. Eu gostaria que você... É uma história maravilhosa. Eu gostaria que você me acompanhasse nessa viagem e entrasse nesse texto de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 em diante. Lucas, capítulo 24, do versículo 13 em diante. A palavra de Deus nos diz assim. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe, és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ao que ele lhes perguntou, quais? Disseram-lhe, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é
também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram, declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. A ele, porém, não ouviram. Então ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram. Porventura não importava que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo, lhes dava. Abriram-se-lhes então os olhos, e o reconheceram. Nisto, ele desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro: porventura não se nos abrasava o coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Glória a Deus por essa leitura. Amados, esse aqui era um momento muito sensível na história da humanidade, na história do ser humano, na história do mundo e na história do cristianismo. Jesus tinha acabado de ser morto e Jesus tinha acabado de ressuscitar. E o Espírito Santo estava para ser derramado. E a Bíblia fala de 2 discípulos do Senhor Jesus, um deles Cleopas e outro poderia ser o Gerson, poderia ser o Mário, 2 discípulos que decidiram seguir um caminho. E nós queremos aprender algo precioso com esses homens e com Jesus nessa noite. É interessante nós vermos, amados, que aqueles homens tinham andado com Jesus. Aqueles homens conheciam a obra de Jesus. Tanto é que eles falam para Jesus da obra dele. Escuta, você está por fora do tal do Jesus, das obras dele, disso, daquilo. E Jesus, mas fale mais. Não, porque Jesus fez isso. Eles sabiam, eles conheciam Jesus. Mas ao mesmo tempo eles estavam tristes. E eles estavam indo embora de Jerusalém. Irmão, já não aconteceu com você de você ficar assim meio chateado, meio frustrado? Dizer, eu achava que isso ou aquilo ia acontecer, e você vai embora e está assim meio magoado, e de repente Jesus está lá. E de repente você até já decidiu ficar de mal com Jesus. Eu não quero mais saber. E Jesus está lá andando do seu lado. Os discípulos não reconheceram. E Jesus está lá. E eles ali desenchavidos, frustrados. E Jesus andando com eles. Você sabia que Jesus anda de contínuo com você? Você sabia que ele não desiste de você? Sabia que ele está sempre naquela expectativa de ter intimidade contigo? Ele está esperando com expectativa para gastar tempo com você? Não, mas eu já nem gosto muito de Jesus, eu já me decepcionei nessa igreja, naquela igreja. Jesus está andando com você. Não, mas os crentes já estrangularam minhas criancinhas, enforcaram minha avó, os crentes. E Jesus está andando com você. E Jesus está andando com você. Amados, vamos entrar nessa história aqui e imagine você frustrado, cheio de expectativas. Todo mundo orou com você, Jesus orou com você, e os milagres não aconteceram como você achou que iriam acontecer. E assim como esses 2 discípulos estão indo embora de Jerusalém, já vamos explicar o que significa ir embora de Jerusalém, agora Jesus está andando com eles. Existe um mistério na vida cristã, que mesmo estando na igreja, mesmo pertencendo a Jesus, o diabo ele frequentemente ataca o cristão para nos fechar os olhos. A Bíblia diz nesse texto, no capítulo 24, no versículo 16, os olhos deles, porém, estavam como que fechados e não o reconheceram. Há momentos na caminhada cristã, depende de como você cuida da sua vida cristã, os seus olhos vão ficando
nublados, vai vindo uma nuvem, uma névoa. E os seus olhos ficam como que fechados. E você começa a não perceber mais a obra de Deus na sua vida. Quando que os nossos olhos ficam fechados? Quando que isso acontece para que eu não caia nessas armadilhas? Em primeiro lugar, esse texto, ele fala no versículo 25, Jesus diz a primeira razão pela qual os nossos olhos ficam fechados. No versículo 25, honestos e tardios de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram. Meus amados, a vida cristã só se vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando o meu coração se rende à incredulidade, por exemplo, você ouviu um testemunho extraordinário, um testemunho de vida. Mas aí no seu coração você pode talvez, mas será? Acho que era bala de borracha. Acho que não era bem assim. Não, eu não acredito. Honestos e tardios de coração para crer. Não, eu acho que aquela moça nem fumava. Não sei se só contou essa. Tardio de coração para crer. Isso faz os meus olhos ficarem fechados. Os olhos vão começando a fechar. Irmãos, a vida já oferece uma resistência enorme para ser vivida, não é verdade? Os dias que vivemos são dias maus. Agora está você crente, cheio de promessas de Deus acerca do seu ministério, da sua família, das suas finanças, dos seus sonhos. E você precisa decidir crer no cumprimento dessas promessas. Jesus está falando com 2 discípulos dele e diz, tardios de coração para crer. Meus irmãos, seja o primeiro a crer. Eu creio no que está escrito na Bíblia. E quando você orar por alguém ou por você mesmo, creia naquilo que você está orando. E você vai começar a ver os resultados. Agora há pouco o Gipiela falou sobre trazer a sua semeadura com fé. Traga com fé. Não desconfiando, o que será que eles vão fazer com esse dinheiro? Acho que eles vão comprar bala e dolé. O que eles vão... Não, irmão, traga com fé. Eu estou semeando num solo fértil. Você vai orar com alguém? Ore com toda a intensidade do seu coração. A Bíblia diz, ainda no versículo 22, diz assim, é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Irmãos, já tinha gente relatando a ressurreição de Jesus. Mas era só as mulheres. Você já não recebeu uma palavra de Deus através daquela irmã do coque, aquela irmã assim, mas, filho, olha, eu quero te dizer isso, essa velhinha aí, tá, não vou dar nem dar bola. Hoje de manhã eu recebi uma palavra, nem falei para ele, falei. Poderoso, minha irmã chegou no fim do culto chorando, pastor. Eu na hora, eu recebo, é meu. Eu já dobrei a palavra, falei, Deus, eu quero isso e mais isso, Deus. É verdade que algumas mulheres disseram. Lá na IBI tinha umas mulheres que falavam que realmente, né, Davi matou Golias, mas essa historinha. Não é verdade que tem algumas mulheres que vão lá no culto e falam que Jesus cura os filhos dela. Irmão, creia. O que leva o cristão a ter os olhos fechados é a incredulidade. Você acha que você passa por alguns apertos por acaso? Deus deixa você entrar numas enrascadas para você chegar numa curva de vida. Deus é só o Senhor, Deus. Deus é só o Senhor. Graças a Deus. Aí você pode exercer fé na palavra e ver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. A segunda razão pelas quais os nossos olhos se fecham na caminhada cristã. E essa é uma razão, eu considero trágica. E isso acontece. Veja o que está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 11. 1 João capítulo 2, versículo 11. A Bíblia diz assim, mas aquele que odeia a seu irmão, aquele que o quê? Aquele que odeia. Aquele que o quê? Odeia. A quem? Ao seu irmão. Está nas trevas. E anda nas trevas. E não sabe para onde vai. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmão, está falando de irmão, está falando de crente.
Crente odiando crente. Você acredita num negócio desse? Se fosse corintiano odiando flamenguista, se fosse, né, atleticano odiando coxa branca, é deles mesmo. Mas crente odiando crente? E a Bíblia diz que isso é igual a ter os olhos fechados. Mas, Arno, como que acontece isso? Como que um irmão odeia o outro? Irmão, isso vai sendo aos pouquinhos. As pessoas não chegam, não olham para você, eu decido odiar você, tá bom? Você eu vou odiar. De você eu vou gostar, mas de você eu vou odiar. Não é assim. A pessoa vai abrindo espaço no seu coração para que o ódio entre. De manhã eu dei um exemplo e quero fazer a mesma coisa. Imagine as duas amigas, né? Os amigos também, mas vamos ilustrar as amigas, né? Estão juntas desde a IBI, dos adolescentes, dos jovens, e já são adultas, e vão no salão juntas, e pintam o cabelo junto da mesma cor, né? E a unha da mesma cor, e passam o mesmo pó de arroz, dividem os mesmos bobs, mas são assim. Até que um dia, alguém de fora diz, olha, eu acho que ela está de olho nos teus bobs, acho que não sei o quê. E entra, acho que é mesmo, e começa a entrar. E daqui a pouco, um está falando mal do outro, falando mal, invejando, desejando a morte. Já viu o crente desejar a morte do outro? Deus, eu estou orando para... Pastor, estou orando para Deus pesar a mão. Por quê, irmão? Para matar essa minha irmã. Mas por quê, irmão? Porque eu quero o namorado dela. Não, sai desse lugar. Você já viu isso? Isso é feitiçaria, irmãos. Não estaria escrito na Bíblia se não acontecesse. Irmão odiando irmão. Irmão, se tem alguém para você perdoar, perdoe logo. Isso é igual a ter os olhos cegados, deixar de perdoar alguém, ficar falando mal. Já aconteceu de você falar mal de alguém a noite inteira? Imagina assim, você se desentendeu com seu amigo ou sua amiga. E aí no dia seguinte, vocês vão tomar café juntos. E você ficou aquela noite com úlcera, com gastrite, com diarreia. Não, porque ela vai dizer isso, eu vou dizer isso. Então ela vai dizer aquilo, eu vou dizer aquilo. Porque ela disse aquilo, porque eu vou dizer isso. Porque... Ai, que eu vou ver. Porque eu não levo desaforo. Chega no dia seguinte, tua amiga chega com uma flor assim. Né? Já chega com... Não dá para arrancar aqui, mas já chega com uma flor. E fala assim, querida amiga, me perdoa. Pois é, eu ia te falar tanta coisa. Sofreu, né? Quase teve um derrame à noite, um infarto, foi parar no hospital, né? A Bíblia diz que odiar o irmão é igual a estar cego. Queridos pais, olhem para os seus filhos, quando eles falam mal de uma amiguinha, não incentive isso. O quê? A amiguinha fez isso? Pois vai lá e diga isso. O que ela falou? Não, ela falou. Agora vai lá e põe um percevejo dentro do sapato dela que ela não olha. Irmão, não faça isso. Leve teus filhos a aprender a perdoar o próximo desde cedo. Amém, irmãos? Quando Jesus falou para os seus discípulos, ele perguntaram quantas vezes eu tenho que perdoar. Ele disse 70 vezes 7. É um monte. Quantas vezes? E, na verdade, alguns estudiosos dizem o seguinte, que naqueles dias, a maioria das pessoas, principalmente os pescadores, não sabiam fazer essa conta. Não tinha celular e calculadora. Tantas vezes por dia, Jesus. Não tinha. Jesus estava dizendo, perdoe, 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 perdoe. Amém, irmãos? Terceira razão, porque os olhos ficam entenebrecidos, escurecidos na caminhada cristã. Está no versículo 13. A Bíblia diz no versículo 13... Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém, 60 estádios. Emaús significa fontes quentes ou fontes termais. É o significado da palavra Emaús. 60 estádios dá mais ou menos 11 quilômetros de distância. Que dia que eles estavam saindo? No terceiro dia, no dia da maior glória sobre a terra. No dia da maior visitação do poder de Deus sobre a terra, o dia da ressurreição de Jesus, eles vão embora de Jerusalém. E eles se distanciam de Jerusalém e vão procurar fontes quentes. Irmão, o verdadeiro fogo estava em Jerusalém. Jesus estava ali ressuscitando e o Espírito Santo ia ser derramado ali. Sabe quando nossos olhos vão ficando escuros? Quando a gente começa a buscar outras fontes de calor que não é o Espírito Santo.
E algumas pessoas, alguns crentes se dão ao luxo. Hoje eu vou no cinema. Cinema é uma bênção, irmão. Compre pipoca, aquela grande com manteiga. Mas cuidado que você vai assistir lá. Com manteiga pode ver? Sem manteiga, pronto. Compra pipoca. Não, hoje é sexta-feira, afinal de contas, né? Então vamos numa balada. Onde que tem uma balada boa sexta-feira? Ninguém sabe. Aleluia. Essa é uma igreja abençoada. Mas saiba se lá evangelizar. Vão se distanciando. E tem crente que vai se distanciando da leitura da Bíblia. A fonte de calor está aqui, irmãos. Não está na televisão. Tem crente que se distancia do seu tempo de oração. Tem crente que se dá o luxo de não vir na igreja de vez em quando. Não, a minha média é assim, uma vez por mês, pastor. Aí eu não morro asfixiado, mas também, né, não sobrevivo. Eu fico ali com aquela água assim. Vai se distanciando. É interessante, meus amados, que eles estavam indo embora. E você está andando junto com eles ali. Os olhos assim meio fechados. E a quarta razão pela qual os olhos do crente vão se escurecendo são algumas expectativas frustradas. Como assim? Veja o que diz a Bíblia no versículo 21. A Bíblia diz no versículo 21: ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Irmãos, nós às vezes criamos algumas expectativas e colocamos alguns prazos para Deus que ele não disse que seria naquele prazo. E você deixa de orar pelo cumprimento das promessas de Deus na sua vida, porque você acha que estão fora do prazo. Nós achávamos que Jesus ia vir sentar com um cetro de ouro, né, matar todos os romanos, e a gente ia ter uma parte aqui, né, uma secretaria, talvez, né, um ministério, alguma coisa e tal. Eu achava que seria assim. Criamos algumas expectativas que não existem e colocamos alguns prazos para Deus que Ele não disse. Quantos testemunhos ouvimos de esposas que oram décadas pelos seus maridos? E quantos testemunhos ouvimos de esposas que não oram uma semana pelo seu marido ou pelos filhos? Nós esperávamos que ele redimisse. Irmãos, existem alguns resultados que você e eu não alcançamos ainda, não é verdade? Por isso vamos parar de orar? Agora há pouco o GP mostrou uma foto de uma moça. Nós tivemos a oportunidade de orar por ela no hospital. Irmão, estava morta. Eu estava junto com o médico e disse: olha, não tem o que fazer. Mais de 30 dias em coma. Infecção generalizada. Estava morta. Estava morta. E estava eu orando ali, e esse médico do lado, ele me olhando. E ela estava com tracostomia, entubada. Você já viu alguém no hospital assim? É aquele montinho de carne, irmãos, não sobra nada. Eu comecei a orar por ela, ela abriu, deu uma piscadinha com o olho assim, deu uma passada de olho assim. Eu orei pela segunda vez, ela deu aquela piscadinha de olho assim. Hoje eu vi a foto dela, coisa mais linda. Nem dá para reconhecer. Sentadinha, feliz, com a família. Irmãos, você orou por essa ou aquele motivo e ainda não aconteceu? Não vá embora de Jerusalém. Mas eu acho... Continue orando. Quantas mães negue-se a deixar de orar pelos seus filhos? Pastor, eu desisti. É melhor que a polícia leve ou que vá para um caixão. Não, irmã. Vocês não têm visto isso na televisão? Eu prefiro que a polícia leve. Eu prefiro que morra. Não, irmãos. Nós esperávamos. Eu achava que Irmãos, esse ano não acabou ainda. Amém? Tem milagres extraordinários para acontecer na tua casa. Ore de novo. Restaura as promessas de Deus. Deus, cadê as minhas promessas? Volte para a Bíblia. Volte para a fonte de calor. Deus, eu quero ver o cumprimento das tuas promessas na minha casa, na minha vida. O resultado de ter os olhos fechados. A Bíblia diz no versículo 17 desse texto
que os discípulos estavam tristes. Irmão, o diabo ele age com fúria contra você. E se você deixa ele fechar os seus olhos, você começa a dar cabisbaixo e triste. Ô, irmão, como é que tá? Estou na foz, estou na pior. Decepcionado com Deus, os irmãos também não valem nada, e o pastor não presta, e a igreja não... Não, saia desse lugar, irmão. Arno, como que eu saio desse lugar? Segunda parte da minha mensagem. Veja o que a Bíblia diz no versículo 29 desse texto. Daqui a pouco nós queremos orar pelos líderes. Pastor, como que eu fico com os meus olhos arregalados? Como que eu fico andando? A Bíblia diz, seja sóbrio e vigie. A Bíblia não diz, seja sonolento e durma, e apanhe do diabo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, seja sóbrio e vigie. Como que eu faço isso? Veja o que a Bíblia diz no versículo 29 dessa nossa jornada, dessa nossa viagem, nesse caminho para Emaús. A Bíblia diz no versículo 29, eles, porém, insistiram, dizendo, fica conosco, pois já é tarde e o dia já declina. Então, Jesus entrou para ficar com eles. Amados, você já teve a sua experiência com Jesus? Você sabia que você precisa da segunda, da terceira, da quarta experiência? Como assim? Você precisa aprender a ter intimidade com Jesus. A Bíblia diz que eles fizeram, que eles insistiam, Jesus, vamos fazer o seguinte, fica comigo. Você não tem lá na sua casa o cantinho que você gosta de orar? Ou na varanda, ou na garagem, ou no banheiro, ou no escritório. Não tem aquele lugar que é você e Jesus, que tudo parece que o mundo não existe, é só você e Jesus? Claro que você tem. Por que você se priva de ir lá? E o belo da história, sabe o que é? É que Jesus diz, está fechado, eu entro com vocês. Eu vou ficar com vocês, eu quero estar com vocês. Eles insistiram, fica conosco, irmãos. E aqui a história toda muda de figura. Eles estavam tristes, frustrados, cabisbaixos. E disseram, faz o seguinte, fica conosco essa noite. Fica aqui. E aqui, amados, acontece algo extraordinário. A Bíblia diz que Jesus ficou com eles. E no versículo 30, a Bíblia diz que eles foram para a mesa, foram comer uma pizza. Irmão, quem que você convida para comer pizza? Só quem você gosta, não é verdade? Você até faz uma sopa, para quem você não gosta muito. Tá? Come uma sopa aí. Com coisas gozadas lá dentro. Né? Mas aquela pizza, aquela picanha, né? Ou aquela costela, aquilo, a faca vai cair dentro, ela vai caindo direto assim, tão macio. Você faz para os teus amigos. É uma boa, aliás, né? Você faz para quem você ama. Está falando de intimidade. Na mesa, à mesa. E aí a Bíblia diz que Jesus fez 4 coisas à mesa com eles. 4 coisas Jesus fez. A Bíblia diz, em primeiro lugar, que Jesus tomou o pão, depois ele o abençoou, depois ele o partiu e depois ele os deu. Tomar o pão, amados, você sabe quando Jesus está no ambiente. Você já foi em alguns lugares que Jesus não estava lá. Fuja desse lugar. Mas quando você ouve que é o próprio Jesus que está ministrando, você reconhece, o Espírito Santo fala dentro de você. O jeito dele tomar o pão é diferente. O jeito dele tratar você é diferente. Se você vai em algum lugar, qualquer lugar, e que você sai cabisbaixo, sai esmagado, sai se arrastando, não volte nesse lugar. Porque Jesus não está lá. Onde Jesus está, por pior que seja o seu dia, você sai em pé, você sai restaurado, você sai fortalecido. Imagine que alguém venha trazer uma palavra para você, hoje à noite aqui no culto, vamos orar, e alguém traz uma palavra para você, e essa pessoa diz, olha, você errou nisso, você errou naquilo, você errou naquilo. Diz, é verdade, é verdade, é verdade. Não, errei mesmo, errei. E lembra mais disso, errei também. Mas ao final, essa palavra tem que terminar erguendo você. Você tem que ter certeza que Deus te ama. Se alguém traz uma palavra e no fim a pessoa diz, você não tem jeito mesmo, você não presta, e sai desse lugar. Não pega um tamanho que dá na orelha de quem está trazendo uma palavra dessa para você. Porque o jeito de Jesus tomar o pão, que é a própria vida dele, é diferente. E ele quer compartilhar isso com você. Jesus, ele é amoroso, é compreensivo, é perdoador e galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia diz que Jesus tomou o pão, ele estava olhando, olha o jeito dele pegar o pão. Não é com raiva, não é com ira, ele pega o pão de um jeito carinhoso. Além de pegar o pão, a Bíblia diz que Jesus fez o quê?
abençoou o pão. Veja que está ali no versículo 30, Jesus o abençoou. Irmão, Jesus sempre nos leva a expressar a nossa gratidão pelas pequenas vitórias da vida. Você quer ter os teus olhos abertos? Como que você está pegando o pão, a obra de Deus? Como que você trata a obra de Deus? Com raiva, com desprezo ou com carinho e com cuidado? Tomou o pão, abençoou o pão. Deus, obrigado. E os olhos deles foram se abrindo. Nesses pequenos gestos de Jesus, a maneira de tratar o pão e agradecendo pelo pão. O pão simboliza o próprio Jesus e a obra dele. Depois ele partiu o pão, amados. Se quer ter os seus olhos abertos, você precisa ser uma pessoa que compartilha aquilo que Deus tem te dado. Não é gostoso ir lá no Jesus é Mais e visitar uma casa, orar com uma pessoa, expulsar um demônio ali e ungir outra pessoa ali, pintar o rosto de alguém, servir? Você foi chamado para isso e teus olhos vão se abrindo. E vão se abrindo e você vai vendo a obra de Jesus. E por fim a Bíblia diz que Jesus deu o pão para eles. Nós fomos chamados para dar Jesus para as outras pessoas, irmãos. E Jesus vai lembrando deles de tudo isso. E nesse momento a Bíblia diz que os olhos deles se abriram de novo. Você percebe como nós precisamos da igreja? Como nós precisamos da palavra de Deus? Senão nós vai ficando pior do que ímpio. Eu preciso aprender a cultivar a gratidão, a intimidade com Deus, compartilhar e distribuir aquilo que tenho recebido. A Bíblia diz, e eu quero encerrar para nós orarmos pelos nossos novos líderes, mas a Bíblia diz, no versículo 31 em diante, diz assim: os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Amados, quando você novamente vai lá para o seu secreto, quando você novamente cultiva a sua intimidade com Jesus, não que você não seja, você já é, mas quando você abre espaço para ver como Jesus trata o pão, como ele trata a igreja, a obra dele, e você aprende a tratar da mesma maneira, você aprende a gratidão novamente, você aprende a compartilhar e aprende a dar Jesus para as pessoas, os seus olhos se abrem. E a Bíblia diz que aquilo ia ardendo, a palavra de Deus, ela arde no seu coração. E eu sei que ela está ardendo hoje à noite. E é tempo de dizer: Jesus, eu me rendo totalmente a Ti, Jesus. A sua vida, irmão, não é um poço de problemas. Não é. Você é mais que vencedor, maior o que está em você do que o que está no mundo. Você foi chamado para ser rei e sacerdote. E a Bíblia diz que apesar deles terem caminhado 11 quilômetros, de ser de noite, de estarem com fome, nem sei se comeram o pão, eles imediatamente se levantaram. Irmãos, a obra de Deus, Jesus, toda vez que você vai até Ele, por mais prostrado que você esteja, Ele coloca você em pé. Sempre é assim. Sempre é assim. E leva você a uma ação. A Bíblia diz que imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Meus amados, é tempo de voltar correndo a uma leitura mais intensa da palavra de Deus, a um tempo maior de oração, um tempo maior de devoção ao teu Criador. Arno, para ser salvo, não, você já é salvo, mas por ser salvo, que você quer gastar mais tempo com Jesus. A Bíblia diz, e eu oro por isso, Jesus disse: ore por obreiros. Eu oro por obreiros, e olhando daqui de cima eu vejo vários obreiros. Eu, pastor, é você mesmo. Pregando, testemunhando, curando, expulsando demônios. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Tenha os seus olhos abertos? Amém. Vamos ficar em pé, por gentileza.